Bom dia, paz do Senhor a todos. Quem fala com vocês é sua irmã Deise. E hoje nós vamos meditar no Salmo de número 32, dos versículos 1 ao 8. Porque nós vamos meditar sobre confissão, sobre como é importante confessarmos os nossos pecados a Deus. Vamos ler Salmo 32. Ele foi escrito por Davi. E do versículo 1 ao 8 ele diz assim: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Que maravilha, que maravilha. Sabe? Os salmos eles sempre trazem conteúdos diferentes. Os salmos eles falam sobre oração, sobre ações de graça, sobre pedidos de perdão e muitos outros assuntos. Todos os salmos eles são significativos e importantes. E este salmo que nós lemos uma parte hoje, ele fala de uma experiência de Davi. Davi conta para nós nesse salmo que ele aprendeu e que agora ele agradece ao Senhor porque entendeu que enquanto tentava esconder os seus erros, ele viveu momentos de angústia e de aflição. Mas quando ele confessou os seus erros, ele sentiu o perdão do Senhor. E isso, meu amado e minha amada, continua assim até hoje, pois Deus não mudou. O ser humano precisa ter coragem. Precisa ter coragem de não fugir de Deus. Nós não podemos fugir de Deus. Quando nós tivermos que abrir o nosso coração a Ele, quando nós tivermos que pedir perdão, quando nós erramos, nós não podemos correr do Senhor. Nós precisamos abrir o nosso coração e pedir perdão a Ele. Só assim, só pedindo perdão é que nós vamos sentir o alívio de saber que nós somos perdoados. Às vezes, nós tentamos nos enganar procurando a felicidade nesse mundo. Mas não tem nada tão grandioso como sentir-se perdoado por Deus. É difícil, sim, é difícil. Pode até mesmo ser uma luta pessoal nós confessarmos as nossas falhas, mas é necessário. E o que pode nos levar ao momento da confissão? O salmista nos conta aqui que ele travou uma grande batalha com as suas concepções, com a sua consciência, mas que no final ele percebeu que era necessário abrir o seu coração perante o Senhor. Davi conseguiu em meio às suas lutas ver os livramentos recebidos e a importância de manter-se próximo ao seu Deus. E assim como Davi, eu e você, nós precisamos ser sinceros. Precisamos reconhecer os nossos erros. Precisamos chegar diante de Deus em oração e confessar a Ele os nossos pecados. Ninguém deve encobrir o seu pecado. Sabe por quê? Deus não pode nos perdoar se nós não confessarmos a Ele o nosso pecado. E quando nós confessamos, olha o que Davi diz no versículo 6. Quando nós confessamos, nem mesmo as muitas águas nos abalam.
Quer dizer, nem mesmo os muitos problemas, as muitas dificuldades não nos abalam se nós confessamos o nosso pecado e se nós estamos em comunhão com Deus. Porque quando nós confessamos e estamos em comunhão, a presença de Deus se torna esconderijo e refúgio. Porque se eu peco, se eu estou em pecado, eu quero fugir de Deus. E aí eu não tenho refúgio, eu não tenho proteção. Então nós precisamos confessar os nossos pecados para nós termos comunhão com Deus e termos refrigério na sua presença. Sabe, muitos são os momentos. São muitos os momentos na nossa vida que nós pensamos, que nós somos tentados a pensar e agir de maneira que desagrada a Deus. E isso pode nos conduzir a situações difíceis. Precisamos vigiar os nossos pensamentos e as nossas ações. E o Senhor, Ele deseja nos dar a orientação e nos mostrar o caminho correto a seguir. Provérbios, do capítulo de número 28, no versículo de número 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Precisamos crescer, precisamos ser fortes, precisamos reconhecer os nossos erros, precisamos aprender a evitar os erros e precisamos contar a Deus os nossos pecados, porque nós podemos ter a certeza que Deus, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos perdoar, Ele vai nos ajudar. Confesse os seus pecados a Deus e deixe Ele cuidar de você. Pai amado, Deus querido, obrigada, Deus, por mais um dia. Obrigada pelo teu agir, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nos abençoe mais esse dia. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Nos ensina, Senhor, a orar. E perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.